Gostaria de saudar a amada igreja na paz do Senhor, irmãos, amém? É motivo de grande alegria, né, poder estar aqui compartilhando um pouco da palavra com os irmãos. Eu fui convidado pelo pastor, né? Não tem como falar não, né? A gente tem que falar assim, né? Não é da Perdigão, né? Mas a gente fala assim, né? E eu estou contente de poder estar aqui essa noite. E Deus preparou de eu estar aqui essa noite. Gostaríamos de abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, de número 37, para a leitura de apenas um versículo, meus irmãos. Apenas o versículo de número 5. Eu falei um versículo, mas não falei qual que era, né? No versículo de número 5. Nos diz da seguinte maneira, mesmo assentados, irmãos: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Irmãos, essa semana é uma semana histórica, né? Semana que nós comemoramos a independência do nosso país, agora no dia 7 de setembro. E o nosso Brasil, a independência dele foi em 1822, né? Completa 193 anos de um país independente, né? Eu estava vendo a independência dos Estados Unidos em 4 de julho de 1776. Os Estados Unidos tem 240 anos. Eu estava meditando nos Estados Unidos também, porque hoje, 11 de setembro, é um dia muito triste, né, irmão? Um dia onde aqueles aviões se chocaram com aquelas torres gêmeas. Morreu muita gente ali, né? Uns falam que foi ataque terrorismo. Tem até um boato lá na internet que não foi um ataque terrorismo, foi uma outra coisa lá deles, lá mesmo. Mas não interessa o que foi, interessa que as pessoas morreram de verdade. As pessoas que morreram lá não morreram de brincadeira, né? Morreu muita gente. Então hoje é um dia muito triste lá nos Estados Unidos, né? E faz exatamente 15 anos desse ataque terrorismo, foi em 2001. Eu estava meditando, mas como que o tempo passa, né? Já faz 15 anos que teve ataque terrorismo às torres gêmeas. Eu falei, nossa, eu estou ficando velho mesmo. Agora eu acabei de crer. E, irmãos, e aí a gente fica muito triste. E quando a gente fala da independência do Brasil, eu até postei a seguinte frase, né? Eu falei, o Brasil, hoje é dia da independência do Brasil, mas eu descobri que parei para pensar, e a minha família é dependente de mim, né? Então eu vou trabalhar. Eu trabalhei naquele dia, graças a Deus trabalhei bastante, né? Porque quando a gente olha para essa questão de independência, o que a gente imagina da independência, né? A independência ali, historicamente falando, é o momento que aquele país se torna independente politicamente de outro país. Ele é desligado. Agora o Brasil é uma nação. Mas a gente sabe que se a gente for ver a fundo, não existe independência, né? Sempre somos dependentes de uma forma ou de outra, né? O Brasil foi dependente de muita coisa lá de fora, né? E nós também, quando nós olhamos para nossas vidas também, né, irmãos? Nós falamos, quando nós completar 18 anos, eu vou ser independente, né? Vou me tornar maior de idade. E quando a gente fica velho, a gente fala, nossa, como que faz falta a dependência? Como era bom quando era pequeno. Não tinha que me preocupar com nada, né? Quando nós olhamos essa palavra independência para as nossas vidas, né? E a mesma coisa é de Deus, né?
Muitas vezes nós queremos ser dono dos nossos caminhos, traçamos os nossos caminhos, mas a palavra diz que Deus é que dirige os passos. O homem, ele prepara, ele sonha com seus caminhos, mas quem dirige os passos é Deus. E muitas vezes nós nos sentimos independentes de Deus. Está tudo bem, está tudo tranquilo, né? Mas a vida não é só de festa. A vida também é a vida de luto. É uma vida de guerra. É uma vida de batalha. Então por isso que a palavra dessa noite, ela fala: entrega o teu caminho ao Senhor. Aleluia. Confia no Senhor. Tudo mais Ele fará. Um versículo paralelo com esse é: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando fala tudo mais Ele o fará, as demais coisas vos serão acrescentadas, a gente vê que é um paralelo aqui nesses dois versículos. Irmãos, entregar. Nós podemos perceber que as pessoas: eu vou fazer aquilo ali amanhã. Semana que vem eu vou lá para Brasilândia, né? Amanhã eu vou para o Monte Castelo. E eu estava lendo nas cartas ali do apóstolo Paulo. Por várias vezes ele fala: amados, se Deus permitir, eu estarei aí com vocês. Você viu a diferença, irmão? O próprio Jesus exorta nós a falar dessa maneira, né? Jesus não fala assim: eu vou fazer. Não, se Deus permitir, se for da vontade de Deus. Nós erramos muitas vezes, irmão. É o nosso ego, é a nossa vontade. E a vontade de Deus, cadê a vontade de Deus nas nossas vidas? Deus, eu vou trabalhar amanhã. Se Deus permitir, amanhã eu estou no Monte Castelo trabalhando, né? Lá no Monte Castelo tem uma senhora, Dona Mariana lá. Ela é tia da Miriam, parente da Miriam. Ela é parente da irmã Miriam. Aí ela fala: quinta-feira que vem, se Deus quiser, eu estou aqui, né? Ela fala: se Deus quiser e Ele quer, né? Engraçado o jeito que ela fala, né? Eu sempre dou risada. E nós, irmãos, nas nossas vidas, nós somos assim: eu vou, eu faço, eu aconteço. Se Deus permitir, você vai fazer. Se Deus permitir, vai acontecer. Nós temos que parar, irmão, de querer ser independente, porque nós não somos independentes. Nós não somos chamados a ser independentes, mas nós somos chamados a viver na dependência de Deus, amém, irmão? Amém. Nós somos chamados a viver na presença de Deus, na dependência de Deus. E para isso nós temos que entregar a nossa vida. Nós temos que entregar a nossa família, o nosso trabalho, os nossos problemas. Nós temos que entregar tudo no altar de Deus, porque nós temos que estar na dependência de Deus. Independência não existe, essa palavra para nós, irmão. Para o crente não existe. Referente ao crente a Deus, essa palavra não existe, porque nós somos dependentes dele. Josué, lá no finalzinho do livro Josué, tem no capítulo 24, versículo 15, no finalzinho daquele versículo ele fala: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A gente vê Josué falando aquilo, parece até uma piada, né? Porque Josué sempre serviu ao Senhor. Josué sempre foi um homem de coração voltado para Deus. Quando foi os 12 espias, Josué estava lá no meio, ele e Caleb. Os outros: não, nós não vamos entrar nessa terra aí não, porque aí tem gigante. Josué e Caleb: não, nós vamos entrar nessa terra. O Senhor Deus dará essa terra nas nossas mãos. Esses gigantes não prevalecerão contra nós, porque maior é o Deus que está conosco do que esses gigantes. Aleluia. Um homem temente a Deus sempre foi. Então a parte na palavra que diz que quando foi feito aquele tabernáculo, eu ainda não consegui achar, mas eu vou achar. Diz que tinha um jovem que de noite ficava na porta daquele tabernáculo. Um jovem pelo nome de Josué. Um homem que sempre teve o coração voltado para Deus. Sempre teve o coração voltado para a obra de Deus. Ele já servia ao Senhor com a casa dele. Mas naquele momento, ele quis colocar aquele povo à prova. Ele quis mostrar para aquele povo que aquele povo tinha que servir ao Senhor. Porque Josué ele e Caleb foram os dois únicos que entraram na terra prometida. Ele viu o mar se abrir. Ele atravessou o mar em terra seca.
Ele viu muitas e muitas milagres, ele viu a luz clarear o deserto de noite, para eles não morrer congelado, e viu a sombra de dia, de Deus tá sobre eles ali o tempo todo, para que o sol não judiasse dele. Ele viu as sandálias deles não envelhecer, nem as roupas envelhecer lá no deserto. Ele viu os milagres e as proezas de Deus. Era um homem valoroso, um homem de Deus de verdade, irmão. Um homem com o coração entregue a Deus. Ele já tinha o coração, a família dele já estava entregue na mão de Deus. Mas quando ele fala aquilo, ele fala para que impactasse aquelas pessoas, para que aquelas pessoas também. Ele fala, eu já sirvo ao Senhor, e minha família já serve. Mas eu e minha família vamos continuar servindo a Deus. Vocês vê bem quem vocês querem servir. E nós temos que ter esse coração de Josué, amém, irmãos? Olhar para as dificuldades e para os obstáculos e não achar que as dificuldades e os obstáculos são maiores que a gente, não. Pode ser, mas maior que o nosso Deus não é. Porque o nosso Deus é grande. Amém? O nosso Deus é poderoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia. Confiar, irmão. Será que é todo mundo que é merecedor de confiança? Você deixaria teu filho com qualquer pessoa? Você daria a chave do teu carro na mão de qualquer pessoa? Será que todo mundo é merecedor de confiança? A palavra confiança é uma palavra muito forte. Uma vez eu vi uma frase que fala assim, que é mais fácil conquistar um exército de inimigo do que conquistar um coração traído. A confiança é uma coisa muito forte, irmão. Confiar é além de entregar, falar, Senhor, eu entrego, eu confio. É teu, Senhor. O Senhor está na frente, eu confio. É não ter ansiedade. Entreguei na mão de Deus e não ficar com aquela ansiedade. Porque quando a gente fica com ansiedade, a gente desagrada a Deus. Ah, Deus, faz para mim. Ah, Deus, mas o Senhor faz. Ah, Deus, o Senhor não esquece não. Ó, Deus, ó. Deus. A gente irrita a Deus, irmão. A ansiedade é uma prova da nossa falta de fé. Parece que a gente até escuta Jesus falando, ô, então homens de pequena fé, né? Confiar, irmão. Tem um salmo aqui que diz que uns confiam em carro, o Salmos 20, versículo 7, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Naquela época, os carros e os cavalos era o homem que tinha aqueles carros, aqueles cavalos, ele mostrava-se um homem poderoso, né? Porque pela quantidade de carros que um exército tinha e de cavalos, mostrava o poder de um exército. Mas falou, não, mas nós vamos confiar no Senhor. Nós vamos fazer menção do nome do Senhor. Né? Hoje uns confiam em bomba atômica, né? Outros confiam em início nuclear, mas nós confiamos em Deus. Porque Deus é maior que tudo isso. Amém, irmãos? E também diz lá no Salmo 125 primeiro, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Irmão, quando nós confiamos em Deus, nós entregamos a nossa vida a Ele, e nós confiamos completamente. Senhor, minha vida está na Tua mão, meu trabalho está na Tua mão, minha família está na Tua mão. Senhor, tudo que eu tenho é Seu. Eu não sou digno de nada, Senhor. Eu não sou digno nem de estar aqui na frente aqui. Eu não sou digno nem de estar aqui nessa igreja. Eu não sou digno de nada. Tu és tudo. O Senhor é Deus. O Senhor é o Senhor das nossas vidas, né? O Senhor é aquele que nos sustenta, o que sustenta os astros na amplidão. Uma folha não cai da árvore se não for da Tua vontade, Senhor. Então, Senhor, abençoa as nossas vidas. Nós confiamos em Ti, Senhor. E quanto mais nós confiarmos em Deus, irmãos, mais nós vamos ser inabaláveis. Quanto mais o homem ora, quanto mais o homem busca, quanto mais o homem confia em Deus, com maior facilidade a gente passa pelas diversidades. Porque a gente já escutei falar muitas vezes, não sei como que aquela pessoa conseguiu passar por aquele momento tão difícil. Por quê? Porque Deus deu força, ela confiou em Deus.
Deus estava com ela. Amém, igreja? Irmãos, Ele tudo fará. Lá em Isaías 43, 13, diz: eu sou Deus, também de hoje em diante eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá, irmão? Tudo Deus fará. As demais coisas é acrescentada por Deus. Operando Deus, quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus? Alguém que possa impedir o agir de Deus? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Operando Deus, irmão, ninguém impedirá. Lá no Salmo 126, do 1 a 3, fala assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram do Senhor, nós estávamos como quem sonha. Diz que a nossa boca se encheu de júbilo, né? Veio um novo cântico no coração daquelas pessoas. E é assim, irmãos, quando a gente confia em Deus, Deus trabalha na nossa vida, a gente vê as coisas acontecendo, o nosso coração se enche de júbilo, amém, irmãos? Eu estava vendo meu filho tocar aqui, né? Eu não imaginava que meu filho ia estar tocando essa bateria nunca, né? Ele começou a aprender com o Eliseu, o filho do pastor Rogério, que ensinou as primeiras batidas. E ele estava tocando, falei, nossa, né? Eu vejo minha filha tocando violão. Agora eu vejo o Marcelo também, né? Com o menininho tocando ali. Daqui uns dias é o menino dele que está ali, ó. Uns dias o Felipe vai estar ali tocando, dirigindo o louvor. Porque o Thiago vai estar crescendo, vai cuidar da vida dele, né? Fazer que nem o Mateus, né? Mas é assim, irmãos. A gente olha, eu vejo a Débora tocando violino. Como imaginava que essa menina fosse aprender tanto desse jeito? Então, irmãos, é umas coisas que a gente sabe, é Deus para capacitar. Amém? Deus, Ele capacita. Ó, a gente tem que entregar, a gente tem que confiar, e Deus tudo fará, né? Vamos entregar nossas vidas, vamos confiar em Deus, e Deus tudo fará, irmãos. Porque é em Deus que nós temos que confiar, não é em homens. Muitas vezes a gente fica discutindo essas questões políticas, mas nós temos que confiar em Deus. A minha vida, ela está na mão do Senhor Jesus. Ela não está na mão do Senhor Temer. Ela está na mão do Senhor Jesus. E, irmãos, a gente para meditar na palavra de Deus. Aqueles homens de Deus lá no passado, o povo de Israel, quantos reis ruins que teve naquela época. Gente, descendente daquele povo que atravessou o mar em terra seca. A gente vê Davi, mas depois os descendentes lá para frente, quanta gente ruim, quantos reis ruins. E eram judeus, era parte do povo de Deus. Seria bom, irmãos, que se levantasse um homem de Deus de fato, e assumisse o controle dessa nossa nação. Mas que fosse um homem de Deus autêntico mesmo, ou uma mulher de Deus autêntica, né? Para nós ter o nosso país governado por uma pessoa temente a Deus, seria bom, né? Nós precisávamos de um José lá, nós precisávamos de uma Esther lá, né? Nós precisávamos de uma pessoa de Deus mesmo. Mas a gente vê que não é assim. Infelizmente, aqueles homens de Deus que têm se levantado têm caído, né? Quanta gente que não confiava nesse rapaz aí que caiu da Casa Civil, considerado irmão, quanta gente que não queria esse homem como presidente no futuro. E a gente olha, a gente fica triste. Tem que levantar o homem de Deus, nós temos que estar orando para esse povo. E o lugar do político, irmão, o lugar da autoridade, é lá em Brasília. Mas na nossa vida espiritual, o lugar deles é debaixo do nosso joelho, amém? Porque quando nós estamos de joelho, nós colocamos isso aqui debaixo do nosso joelho. Deus, toca o coração daquele homem, toca o coração daquela mulher. Não deixa ele fazer essa barbaridade com o povo, não. Ajuda ele. Chega uma hora que aquele homem, Deus vai tocar eles, irmão. Mas para isso nós temos que aprender isso aqui, ó. Entregar, confiar. Amém? Nós temos que entregar as autoridades. Muitas vezes nós não entregamos.
Nós condenamos e julgamos. Porque é tão mais fácil, né? É tão mais fácil falar, aquilo lá não dá em nada. É mais fácil falar do que meter o joelho no chão e falar, Deus tem misericórdia. Visita ele, alcança ele, toca o coração dele. Porque, irmão, operando Deus, ninguém impedirá. Ninguém consegue impedir o mover de Deus. Na história, Deus moveu o coração de homens que não era temente a ele para ajudar o povo de Israel. E Deus vai mover o coração desses homens que não são tementes a ele para abençoar esse Brasil. Amém, irmãos? Nessa independência, irmão, que tem agora, que possa ser uma independência nas nossas vidas. Esses que estão lá na frente, Deus vai abençoar eles. Eles vão crescer na presença de Deus e vão abençoar. Essa crise vai melhorar, a nossa vida vai melhorar, esse país vai melhorar em nome de Jesus. E o lugar desses homens é debaixo dos nossos joelhos, irmão. Debaixo dos nossos joelhos. Eu tinha uma colega minha que ela trabalhava numa loja. A gerente da loja falava, ó, eu não gosto de você, eu tenho vontade de mandar você embora, eu não consigo mandar você embora. Eu não vou com a tua cara, você nunca fez nada para mim. Mas sabe por que não mandava? Porque ela chegava lá na casa dela, ela dobrava o joelho e o nome da gerente estava aqui debaixo. Oh Deus, visita aquela gerente, amolece o coração dela, trabalha na vida dela, tudo aquilo que ela for fazer para se levantar contra mim, tem misericórdia, me ajuda, Senhor, em nome de Jesus. E aquela mulher não conseguia se levantar contra ela. Ela podia não ir com a cara dela, mas ela não conseguia se levantar, porque Deus operava, Deus agia através da oração daquela humilde serva. Irmãos, nós não precisamos ser um grande pai Abraão, nós não precisamos ser um Davi, um José, para orar e Deus ouvir, não. Uma menina lá falou, Senhor, se ele fosse lá ter com o nosso profeta, ele seria curado. Nem fala o nome daquela menina. E o profeta, e o Naamã, o general Naamã foi lá e foi curado. Um certo homem falou, Senhor, Abraão mandou buscar uma esposa para Isaac e nem fala o nome daquele servo que era. Falou, Deus, aquela que eu pedi água, ela dê água para mim e dê água para os meus camelos, para os meus servos, que seja a mulher de Isaac. E foi assim, Rebeca chegou e serviu água para o camelo, para eles, para os homens que estavam com ele, e era a escolhida de Isaac. E nem fala o nome daquele homem, porque Deus, ele atende o grande, ele atende o pequeno. Deus ele não olha para a tua condição financeira, ele não olha para a tua aparência. Para muito você, isso aí não vale nada, isso não vira nada. Mas para Deus você é valoroso, ele te ama, ele entregou o filho dele na cruz do Calvário por você. Só falta você aprender, aleluia, a entregar a sua vida na presença dele, a confiar. E tudo ele vai fazer na tua vida. Tudo ele vai fazer. Essa semana foi uma semana de bênção. Sabe, teve um feriadinho aí, mas eu trabalhei tanto essa semana. Menino do céu, eu não vencia cortar cabelo. Falei, que bênção. A semana acho que eu mais ganhei dinheiro esse ano, acho que foi essa semana. Parecia semana de Natal. Mas estou falando. Louvado seja Deus. Deus é bom demais, irmão. Deus é bom. E Ele é aquele que prepara nossas mãos para a peleja. Né? Deus, aqui está minhas mãos, né? Prepara ela para a peleja. Né? Ajuda a mão do padeiro, ajuda a mão do marceneiro, né? Do leiteiro que levanta de madrugada para tirar o leite da vaca, aquela vida difícil que é. Unge a mão do pedreiro, né? Unge a mão da dona de casa, da mãe. Prepara, adestra as nossas mãos para a peleja. Porque se Deus ele for conosco, né? Nós entregarmos, nós confiarmos, Ele nos adestra para as pelejas, irmão. Né? O próprio apóstolo Paulo, ele não era pesado. Ele foi bem claro, falei, ó, eu não fui pesado, mas eu trabalhei fazendo tenda. Ele trabalhava fazendo tenda, ele era trabalhador. Ele não ficava o tempo todo com a Bíblia debaixo do braço, não, ele trabalhava também. Ele era um homem trabalhador, o apóstolo Paulo. E ele falou, eu procurei não ser pesado para ninguém. E eu acho lindo quando a gente vê aquela parte, se for da vontade de Deus, se Deus permitir,
A hora que eu leio aquilo, meu coração alegra, falo, isso é um servo de Deus. Isso é servir a Deus, irmão. Não é eu na frente, não, é Deus na frente, amém? Deus na nossa frente, irmão. E aí vai dar tudo certo na nossa vida.